Boa noite, paz, povo lindo de Deus de toda a terra. Venho aqui eu deixar uma palavra aqui sobre relacionamento. Eu quero deixar uma pergunta aqui: existe a pessoa certa? Eu quero te provar dentro da Bíblia que existe. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegará a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quero ainda citar aqui, meus queridos, em Gênesis mesmo, capítulo 1 e versículo de número 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eu vou ficar só com semelhança para nós entender esta palavra. Semelhança, que em hebraico significa operar. Operar, que significa ainda funcionar. Então quer dizer que Deus, ele opera por uma qualidade eterna chamada fé. E se nós somos feitos à sua semelhança, nós temos também que funcionar pela mesma qualidade. É por isso que a Bíblia fala para nós não andar por vista, mas para nós andarmos por fé. É por isso que nós sofremos. Para nós entender ainda sobre esse conceito e essa pergunta, existe a pessoa certa? Nós temos que entender o que é casamento. Casamento é heterossexual. É a união de sexo diferente. O casamento é monogâmico. É um homem junta com uma mulher. É diferente de poligamia, que o homem tem várias mulheres. O casamento é monossomático. É um só corpo, uma só carne. Significa que o sexo é permitido dentro, é claro, do casamento, né? Quando jovens cometem sexo, é prostituição. O casamento ainda vitalício. O que significa vitalício? Não pode se dissolver. O casamento antecede a civilização, antecede a cultura, antecede o Estado, a religião. Por quê? Porque foi Deus que criou o casamento no Éden, antes de todas essas coisas nascerem, essas coisas civis nascerem. O casamento é divino, não é humano. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que saber é que quando alguém procura alguém, e quer unir com alguém, essas duas pessoas vão se unir na tristeza, na dor, na alegria. E também nas debilidades, vão conhecer as debilidades de um outro. Então quando você encontrar uma pessoa, você tem que saber que ela tem defeito. Se você é a tampa para aquela panela, pode ver que na sua tampa tem um defeitinho, um amassadinho. E naquela panela vai ter um amassadinho que vai encaixar no amassado da sua tampa, embora os defeitos sejam diferentes. É por isso que está muito problema, porque o defeito é diferente do outro. Então um olha e vê que não tem aquele defeito e fala: eu não tenho o mesmo defeito dela. Mas ele tem outro defeito que também ela não tem. E às vezes ela é pacientosa com ele, aturando o defeitinho dele, esperando que encaixe um amassadinho dele na panelinha dela. E ele não tem paciência. Então é isso que temos que entender. Veja bem, eu já vi mulheres dizer assim: que o homem não presta. Ou é essas mulheres que não conseguiram ser suficiente para um homem. Porque quando essa mulher ou esse homem, ou o homem fala que nenhuma mulher presta, né? Mas não foram suficientes nem o homem para uma mulher, nem a mulher para um homem. Mas quando ambos não andam pela vista, mas andam pela fé, funciona por uma qualidade da fé, ela vai se refugiar em Deus, que vai se cumprir lá em Salmo 127,
que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que estão nela. Ele vai colocar nas mãos de Deus, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se policiar. Antes do homem, que é o diabo, vir desunir, ou até mesmo o homem, ele vai se policiar. Que jeito? Ir em palestra evangélica, para casamento, pegamos um programa na televisão sobre conceito de casamento e de família. Ele vai se policiar. Por que ele vai se policiar? Porque ele é a pessoa certa. A pessoa certa não vacila. A pessoa certa não anda pela vista, mas anda pela fé. É um homem sobrenatural, é uma mulher sobrenatural. Ela discerne tudo, e ele discerne tudo porque tem a mente de Cristo, e eles não podem não ser discernidos. Então a pessoa certa, ela pode até mesmo casar com uma pessoa que é problemática. Uma pessoa que tem problemas em tomar decisões precipitadas, em falar coisas que não deve depois se arrepender. Que ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai ler, ela vai pegar conselho e vai resgatar essa pessoa da debilidade conjugal. E o casamento dela vai ser abençoado. Ela vai usar os defeitos, os problemas do casamento para melhorar a relação, não para piorar. Então, quando uma pessoa jovem, ela procura o matrimônio, ela tem que entender que se ela é a semelhança de Deus e tem um Espírito de Deus, ele não pode encaixar o teu relacionamento, o seu modo de namorar, de noivar, não pode ser mundano, não pode ser apoiado numa novela ou num filme de Hollywood. Você não vai poder abraçar a tua namorada e beijar ela na boca profundamente sem sentir uma ereção que você vai sentir, vai cair com ela. Então você tem que seguir os padrões divinos. Se nós somos a semelhança de Deus, quem é Deus? Deus é perfeito em tudo. Só tem uma coisa que prende Deus, a própria palavra. Ele colocou a palavra acima dele. Quando ele fala, ele está preso na sua própria palavra. Deus é perfeito. Então nós temos que procurar, buscar a verdade, andar na verdade, de forma que a nossa vida venha a ser uma bênção para ajudar pessoas, não para destruir pessoas. Você tem que ser às vezes a pessoa quer ser um super-homem aí fora, uma super-mulher ali fora. Mas quando encontra o problema no relacionamento, esse tarde super-homem, essa tarde super-homem, abandona o seu marido no meio do caminho, e esse marido abandona essa mulher no meio do caminho. Porque é um super-homem, um super-machão, ela é uma super-feminina, isso sim. Agora quando ele for super de Deus, e ela for super de Deus, ele vai suportar a fraqueza dela, ela vai suportar a fraqueza dele. Eles vão entender que dois é melhor do que um, porque quando um está caído, o outro levanta o outro. Então esse é o homem certo, essa é a mulher certa. E tem outro homem certo que tem a mente de Cristo. Ele não vai querer se apaixonar na primeira vista. Ele não vai querer olhar dentro do olho da mulher na primeira vista. Ela não vai querer olhar dentro do olho do homem na primeira vista. Não vai querer se apaixonar. Vai querer conhecer primeiro. Vai querer saber de que relacionamento ela veio, ele veio. Porque se deteriorou o relacionamento. Então ele vai ser cauteloso. Ele sabe, o homem certo e a mulher sabe, se certa sabe que um relacionamento bom não se encontra no Facebook, não se encontra na internet, não se encontra na balada. É claro, há chance de 100%, 1%. Já aconteceu de alguém encontrar. Não é só porque alguém encontrou que todos vai ser igual. Porque na maioria das vezes as pessoas que buscam relacionamento em internet, em Facebook, balada, só querem apenas ficar. Tem pessoas que ele entra num relacionamento hoje, se machuca amanhã e depois da manhã entra de novo, pode se machucar de novo. Ô pessoa que gosta de se machucar, ô pessoa que gosta de tomar decisão sem falar com Deus, sem pedir a misericórdia e a direção de Deus. Tem pessoas que elas casam e sabem que o casamento, o relacionamento familiar, bola é de vidro, se cair quebra.
E ele tem o trabalho, trabalha a bola de borracha, perdeu um trabalho, arruma outro. Mas só que ele troca o trabalho pelo casamento. Ele começa a trabalhar, ele trabalha de dia e trabalha de noite. Ele diz que o nome dele é trabalho. O nome dele é trabalho, o meu é família, querido. E então o que acaba acontecendo? Ele consegue ficar 20 anos, 30, 40 anos dentro de uma empresa, falando pro patrão, sim, senhor, é verdade, senhor, eu tô aqui, senhor, já vou, senhor. Mas não consegue falar pro teu casamento, não consegue falar pro teu cônjuge, pra tua esposa, pro teu esposo. Bam! Ficou 5 anos casado e não suportou. Mas o patrão já faz 40 anos que suporta o patrão, que suporta o gerente da empresa, que suporta tudo, tudo. Ele ama tanto o emprego que muitas vezes ele sai do emprego e não quer nem vir embora. Ele fica sentado na porta do emprego. Porque a relação dele já se deteriorou e ele não consegue vir em casa, porque ele sabe que na hora que ele chegar em casa ela vai brigar com o marido e ele vai brigar com a esposa. Então, busque lá em cima. A pessoa certa não anda por vista. A pessoa certa anda pela fé. Você, jovem, está preocupado com o quê? Vai evangelizar. Quando você evangelizar e ganhar algumas almas, quem sabe no meio dessas almas que você ganhou, estátua preparada. Jesus te ama. Existe a pessoa certa. A pessoa certa, ela é você. Não queira se apaixonar. Queira conhecer com quem você vai se relacionar. Queira conhecer o seu futuro esposo. Queira conhecer a sua futura mulher. Seja de Deus. Seja de Deus. Ame tua esposa, ame teu esposo. Se você tiver alguém problemático na sua casa, não deixe essa pessoa de lado. Mas redobre a atenção em cima dessa pessoa. Porque era assim que Eucana fazia. Quando ele viu que Ana era estéril, ele veio de abandonar a Ana e dar crédito só a Penina. Sabe o que ele fazia? Ele oferecia uma porção para Penina e em dobro para Ana. E Deus resgatou Ana da esterilidade. E abençoou. Fica com Deus, querido. Você é a pessoa certa, hein? Eu creio. Ou não? Pronto, falei.